Do dia 16 até o dia 23 de dezembro, aconteceu a primeira Game Jam aqui do canal. E pra ser sincero, eu tava esperando aproximadamente uns 50 jogos, mas pra minha feliz surpresa, no final dos 7 dias da Game Jam, a gente tinha mais do que 160 jogos feitos por vocês, o que foi muito doido pra mim e eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. O tema dessa nossa Game Jam foi Contra o Tempo, e nós tivemos vários projetos muito interessantes ao redor desse tema. E com o tanto de jogo que teve, eu passei 4 dias fazendo lives jogando todos esses jogos. Então, nesse vídeo, eu quero trazer quais foram os mais interessantes pra mim e depois eu vou fazer um top 10 dos jogos que ganharam os prêmios da nossa Game Jam. Então, o primeiro jogo foi 108 Seconds to Escape, ou 180 segundos para escapar, que foi um escape room bem divertido, com umas mecânicas bem interessantes e muito bem executado, apesar de ser simples. E ele é legal porque a própria ideia de um escape room é você contra o tempo, é você tentar escapar de uma sala em um determinado período de tempo. Então, encaixou muito bem com o tema. O segundo jogo é 2 Minutes for Christmas, ou 2 minutos para o Natal. Nesse jogo, você é um Papai Noel do mal que está tentando coletar o maior número de cartas das crianças antes da meia-noite. E também é um jogo simplesinho, mas a movimentação, a mecânica, o jeito que você coleta as cartas, eu achei bem divertido e criei ali um sistema de arcade onde você tenta pegar o máximo de cartas possível e não deixar escapar nenhuma, então é bem interessante. O terceiro jogo é Abstemia. É um jogo que eu achei bem humorado nas referências e é bem interessante na narrativa, que acompanha um jovem que faz uso de um medicamento, mas ao mesmo tempo ele investiga o que na verdade esse medicamento faz, então tem um mistério ali. Porém, o jogo é um pouquinho confuso nos puzzles e como você deve progredir. O quarto jogo é Across the Time, ou Através do Tempo. É um jogo plataforma bem divertido, tem bastante variação e mecânica dos inimigos, então você não fica indo de uma fase para outra, sempre fazendo a mesma coisa, sempre tem um inimigo novo, alguma coisa nova para você fazer, alguma coisa desafiadora para você enfrentar, e tem uma arte e uma música bem condizentes, bem consistentes com o jogo em si. O quinto jogo é Ainda Meia-Noite, que é um jogo em um estilo de arte que foi único na Game Jam, que é o estilo isométrico, que eu particularmente gosto bastante, e é um jogo com uns puzzles muito bem feitos e uma história que te deixa bem curioso para saber o que está acontecendo. Mas os puzzles é onde esse jogo realmente brilha. O sexto jogo é At Time Cleaning Service, que é um jogo frenético de limpeza, ele é top-down, com umas mecânicas bem legais e um visual bem definido, é bem fácil você distinguir as coisas, o que é bem importante em um jogo. E você precisa meio que melhorar a sua rota de limpeza para conseguir a melhor pontuação, a melhor nota no seu serviço. O sétimo jogo é Mouse Time, é um jogo de puzzle relativamente simples ali na movimentação e no que você tem que fazer, os objetivos são claros, mas é muito bem executado, um level design, é bem divertido você ter que pensar no que você precisa fazer antes de realizar, os levels são consistentes e durante os levels ele vai adicionando várias mecânicas também que vai dando uma mudada no jogo e deixando tudo mais interessante. O oitavo jogo é Corporate Deadline. Nesse jogo você tem que realizar algumas tarefas durante o seu dia no trabalho e vai aparecendo novas tarefas de acordo com o dia e você tem que ir memorizando onde estão os lugares dessas tarefas e no final tem uma reviravolta na história e os minigames são bem legais, eles são bem interessantes, eles são bem diferentes uns dos outros. Eu imagino que a ideia era adicionar mais história, era adicionar mais coisa, mas o período da Game Jam de 7 dias eu imagino que não deu tempo. O nono jogo é chamado Cube Pointer, é um jogo puzzle plataforma, com um visual bem simples, mas ao mesmo tempo muito interessante, tem um efeito 3D muito legal, que eu não tenho muita ideia de como foi feito, e o level design também é bem consistente, você sempre sabe para onde você tem que ir, você sempre sabe o que você tem que fazer, e isso é bem importante dentro de um jogo. O 11º jogo é Hero of a Few Seconds. Nessa Game Jam, por conta do tema, a gente teve muito jogo onde utilizava um timer para você ter que realizar algo antes que ele chegue a 0 ou você perde. E eu acho que esse jogo teve uma das propostas mais legais referente a essa mecânica de time. Ele é um jogo plataforma de obstáculos, onde você tem que usar um tempo limitado para seguir um caminho. Então o jogo tem vários caminhos e você começa com 10 segundos. Com 10 segundos você só pode chegar em um caminho.
Mas quando você completa esse primeiro caminho, você ganha mais 10 segundos máximos, que daí você pode seguir um segundo caminho, aí você ganha mais 10 segundos e tem 30, e você pode seguir um outro caminho, e por aí vai. Isso é uma mecânica que eu achei bem interessante. E o nosso 12º jogo é I Love You. Esse jogo, na verdade, é um vírus, mas eu acho que, na verdade, é um jogo. E no final, eu espero que tenha sido um jogo mesmo. É um jogo bem doido, que ele abre um monte de janela pra você. Ele é bem frenético, e em cada janela você tem que resolver um minigame. E quando você termina todos, você se livra desse vírus que entrou no seu computador. São bem divertidos os minigames, te dá essa sensação de, meu Deus, eu preciso realizar todos logo, o tempo tá acabando. Então, eu achei bem interessante e bem inovador. O 13º jogo é In Your My Mind, que é um jogo top-down, onde você precisa levar umas caixas até os pontos específicos da fase. Ele tem um level design bem legal, as fases mudam bastante, tem bastante mecânica para você usar, você pode chutar a caixa, tem umas mecânicas meio parecido com Celeste, que as coisas atravessam mais rápido ou mais devagar, e tem lugar que só a caixa pode passar, tem lugar que só você pode passar, e também tem uma historinha acontecendo ao mesmo tempo no final, os efeitos são bem legais, os efeitos sonoros também. O 14º jogo é Joey Faz Tudo. Esse aqui é um joguinho no estilo WarioWare, onde você tem que realizar vários minigames para ganhar dinheiro e pagar o seu agiota, né? Quem nunca viveu essa situação? E os minigames são bem divertidos, tem uma variedade até que ok de minigames que você fazer. Tem alguns que são mais fáceis que os outros, mas o estilo de arte também é diferente, ele é desenhado, então eu achei um joguinho bem legal. O 15º jogo é Kitchen Timers. É um jogo onde você tem que preparar receitas em um determinado período de tempo, certo? Você tem que realizar receitas que o jogo te dá, e tem bastante mecânica para você usar. Você tem o liquidificador para usar, você tem panelas, tem tábuas, você tem que cortar as coisas, você tem rolo para abrir massa. Então tem uma variedade legal de receitas e coisas que você tem que fazer, e você sente essa pressão de ter que fazer as coisas a tempo. O 16º jogo é 1 Minute Until Boom. Esse jogo captura muito bem o que é a ideia de estar contra o tempo. Nele você precisa desarmar uma bomba antes que ela exploda. E para cada etapa que você desarma essa bomba, aparece um novo minigame para você fazer. E novos desafios são adicionados. A música também é bem legal porque ela acelera quanto menos tempo você tem e cria bastante essa sensação de, meu Deus, vai explodir, tudo vai acabar. O 17º jogo é Paradox. Um jogo meio puzzle plataforma, onde você controla dois personagens e você tem que utilizar um para ajudar o outro. Então você pode travar um no tempo e volta a controlar o outro, e daí você pode usar um para pular em cima do outro e depois ficar trocando entre um e outro, e assim ficar auxiliando para chegar no lugar necessário. O level design é bem interessante, apesar de ter algumas fases um pouquinho difíceis demais, mas vão dizer que eu sou ruim no jogo, e pode ser que seja isso. O 18º jogo é Prism Puzzle. Um jogo de obstáculos que eu imagino que foi feito para ser difícil, tem uma história por trás acontecendo, o que torna o jogo mais interessante, e possui bastante mecânicas diferentes durante o jogo. Você tem trampolim, tem mecânica que inverte a gravidade, aí você tem que desviar de várias coisas diferentes. Então é um jogo com umas mecânicas bem legais e um level design também bem interessante. O 19º jogo é Puzzle Rush, que também é um plataforma puzzle onde você pode controlar dois personagens. Só que nesse jogo, cada personagem tem uma altura diferente, uma altura de pulo diferente e também um poderzinho especial. Por exemplo, um personagem pode atirar em caixas e o outro pode dar um dash para chegar mais longe. Isso cria umas mecânicas bem legais, uns desafios bem legais durante o jogo. O 20º jogo é Rabbit Hole, um jogo que eu acho que eu definiria como speedrun. Ele é uma plataforma de speedrun onde você precisa chegar no final da fase o mais rápido possível. Então você tem ali um personagem que se move bem rápido, tem uns efeitinhos bem rápidos de velocidade. O level design também é bem legal porque a todo momento você pode seguir vários caminhos diferentes, então em nenhum momento você fica realmente perdido ali, você não sabe para onde ir. E também cria essa ideia de você rejogar o jogo para tentar achar o caminho mais otimizado. A arte também é bem legal, a música também combina e o jogo fica bem divertido. O 21º jogo é Reflex Time. Nesse jogo tem uma mecânica que eu achei bem interessante, onde você pode jogar itens por um espelho e eles retornam em épocas diferentes. Então, por exemplo, uma arma que você joga dentro do espelho, ela retorna como um estilingue, ou às vezes uma chave retorna como outra coisa. Enfim, tem várias coisas que você joga dentro desse espelho, ele retorna como itens diferentes. Cada arma que você tem, ela tem uma mecânica diferente, e isso cria uns puzzles bem interessantes. O 22º jogo é Spatial Saver, um jogo com uma arte
impecável, extremamente bonita e um gameplay bem divertido. Ele tem um sistema ali de roguelike, onde dá pra você pegar várias armas diferentes, armaduras diferentes também. Apesar do jogo ser um pouquinho fácil, porque ele só tem 2 fases e às vezes acaba que o final da fase já é logo depois que você sai do começo da fase. Isso daí limita um pouco a sua exploração do mapa. Mas dá pra perceber que a ideia era adicionar muito mais coisa nesse jogo, o que facilmente viraria um jogo completinho que você poderia vender. O 23º jogo é The Dive. É um jogo muito gratificante de jogar, ele é muito calmo. Apesar de você jogar como mergulhador indo para as profundezas de um oceano e lutando para não acabar o oxigênio, mas ele tem uma mecânica ali de mineração que é bem satisfatório, e esses minérios, tem minérios que te dão mais oxigênio e ao mesmo tempo você tem que ir coletando alguns cristais, e também tem alguns upgrades que melhoram a sua habilidade de mineração, te deixam mais rápido, melhoram o seu oxigênio. Então é um joguinho bem legal e a arte também é bem agradável, bem simplesinha no estilo 8-bit, mas ela é muito bonitinha e os efeitinhos também são bem legais. E o 24º jogo é The Pale Place. Esse jogo aqui foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia o que esperar, mas ele é um point and click, onde você precisa organizar as cenas que o jogo te dá para entender o que aconteceu naquele lugar e prosseguir na história e entender o que está acontecendo nesse mundo. Essa mecânica foi muito bem feita, ela é muito interessante, apesar do tema só estar envolvido na história, mas o jogo é realmente bem sólido. O 25º jogo é Timed Interview. Esse jogo é bem legal, é um jogo de simulação de interrogatório, onde você precisa fazer perguntas para os robôs para identificar a pessoa que cometeu o crime que é dado a você. Mas você tem um tempo para interrogar esses robôs antes que eles se autodestruam. E durante os níveis são apresentados robôs com mecânicas diferentes, por exemplo, robôs que só te dão a resposta oposta do que você perguntar. Isso cria uma mecânica bem legal. O 26º jogo é Tô Com Pressa. É um jogo de plataforma com umas mecânicas que lembram bastante Celeste, então é bem legal. E é um jogo plataforma que você precisa chegar em um ponto específico da fase para progredir para o próximo nível. O jogo tem bastante qualidade, a arte é bem bonitinha, os sons são bem legais, a música é bem legal, só que ele só é um pouquinho curtinho. Imagino que eu não tenha dado tempo para explorar mais do que desenvolvedores gostariam. O 27º jogo é Toco Contra o Mundo. No início, quando eu comecei esse jogo, eu não sabia muito o que esperar, mas ele tem uma mecânica muito legal, muito interessante, onde você reveza turnos com os seus inimigos para se mover. Então, durante o período você pode se mover e seus inimigos ficam parados, mas quando o tempo acaba, você fica congelado no tempo e os inimigos começam a se mover. Então é meio que uma plataforma de turnos. Isso cria umas ideias bem legais, onde você tem que pensar aonde você vai parar antes do tempo acabar, para evitar que um inimigo te atinja. O 28º jogo é Undefined, uma plataforma puzzle, onde você controla um quadrado que pode criar um corpo na posição que você tá. E esse seu corpo antigo vira uma plataforma que você pode utilizar para chegar em mais lugares que antes você não alcançaria. Então você tem que ficar criando vários corpos durante sua gameplay para chegar em locais diferentes. O 29º jogo é Voar, que é um jogo bem simples na gameplay, mas é um jogo muito bonito, calmo. Você acompanha uma borboleta durante o seu ciclo de vida e você vai explorando o mapa e descobrindo eventos que aconteceram naquele lugar, interagindo com as coisas, e você também pode seguir uma outra borboleta na sua aventura pela vida. O 30º jogo é Time Track. É um jogo de puzzle onde você acompanha um quadrado que só pode andar em 4 direções: direita, cima, esquerda e baixo. Só que a partir do momento que você começa a se mexer para uma direção, o seu quadrado não para até ele atingir uma parede. Se movimentando dessa forma, você tem que chegar até o final da fase. É uma mecânica bem legal, que ela é executada muito bem nos levels e cria várias possibilidades de puzzles que eu achei muito interessante. O 31º jogo é Blackout. Blackout é um jogo de plataforma de obstáculos, onde você é um coelho, eu acho que é um coelho, que precisa coletar um diamante para poder progredir para a próxima fase. Porém, no momento que você coleta o diamante, você tem um tempo limitado para chegar até o final do mapa. Ou seja, você precisa memorizar aonde é o final antes de pegar o diamante,
porque você tem que saber exatamente para onde você vai ir. Então, esses foram os jogos que mais me chamaram a atenção. E antes da gente progredir para os top 10, eu queria deixar claro que todos que participaram dessa Game Jam estão de parabéns. Não é fácil fazer um jogo em 7 dias e vocês conseguirem finalizar esse jogo em 7 dias é realmente algo incrível. Mas, infelizmente, não dá para falar de todos os jogos em um vídeo só. Por isso que eu fiz questão de jogar todos os jogos em live, falar pelo menos algo sobre. E também vou deixar aqui umas menções para os jogos: Relógio de Dinamite, The Girl Who Lost Her Own Time, Unheart, Ostrich Run, Seasons of Time, Doces Encantos ou Travessuras, Time is Money e José Sempre Chega Atrasado. Agora sim, a gente vai pro top 10, que irão receber uma recompensa. A maioria dessas recompensas foram dadas por desenvolvedores brasileiros e algumas pessoas que apoiaram foram com os jogos Coralina, Craft Survivors, Super Mombo Quest, Hatterint e Soco Frog, King Duo 2, Mirrored Souls, Laura Up, Escape Mind, Castle Farmers e Gastro Force, The Book of Death for Dummies e a publisher do meu jogo, o jogo é Moth Cubit e a publisher é Astrolabe Game, que forneceu os jogos Brave's Rage, Souls of Chronos e Zombie Sulk. Se você quiser seguir a página do meu jogo também, e também pode adicionar na wishlist, que o link vai estar aqui embaixo. E o link de todos esses jogos, todos esses desenvolvedores vão estar aqui embaixo. E também agradecer o Thomas Cadin e o Zelum, que deram um apoio com dinheiro para premiação. Também vão ver o canal deles, tá aqui embaixo, eles fazem um conteúdo bem legal, e também os jogos deles também vão estar aqui embaixo na descrição. Então, agora vamos lá pro nosso top 10. Em 10º lugar vai ser o I Love You, que é um jogo bem legal, bem consistente, tem uma mecânica bem diferente ali que envolve abrir vários minigames em várias janelas diferentes do seu computador, mas ele também é bem curtinho e os minigames não são tão complicados assim. Então por isso ficou com o 10º lugar. Em 9º lugar a gente tem Prism Puzzle. O jogo ficou bem legal, com bastante desafio, os gráficos são bem consistentes e é fácil de identificar as coisas, o que é importante. Mas também caiu nessa ideia de você ter que ficar tentando de novo e de novo até você conseguir dentro do tempo. Então sempre tem um timer para você te limitar, para te acelerar, e pode ficar um pouco frustrante por causa disso. Em 8º lugar ficou Deep Dive. Esse jogo ficou bem legal mesmo, eu gostei bastante dos gráficos, é bem agradável, a gameplay também é bem legal. Daria fácil para fazer um jogo continuando, seguindo esse, onde você vai descendo cada vez mais fundo, melhorando sua ferramenta de coleta, melhorando o quão rápido você desce, e você sobe para a superfície, vende esses minérios, desce de novo, vai descobrindo mistérios no fundo do mar. Ficaria bem legal, porque tem uma atmosfera bem da hora do jogo, os efeitos são bem feitos, o jogo em si é muito bem feito. Em 7º lugar, a gente tem Blackout. Esse jogo ficou bem legal mesmo, porque os mapas são muito bem feitos, tem todo um caminho que você tem que seguir e decorar, tem obstáculos que você tem que evitar, tem inimigos que te atrapalham também, tem elevadores. É um jogo frenético, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar do caminho até o final, até a porta, então você não pode entrar em pânico e só sair correndo para qualquer direção. O jogo ficou muito legal por conta disso também, os gráficos são muito bons, as transições são muito boas, os sons são muito bons, então tá de parabéns também. Em 6º lugar ficou Spatial Savior. Como eu disse, é um jogo extremamente bonito, tem uma estética muito agradável e ele é muito bem feito. Você consegue ver que ele é muito bem programado. Porém, eu sinto que ele tem muita coisa que não dá tempo para você explorar. Eu acho que o jogo teve coisas demais, e daí você precisa ficar rejogando e você acaba não conseguindo aproveitar exatamente. Eu sei que ele é um roguelike, mas como é um jogo de Game Jam, é um jogo que dá pra você ficar rejogando e não dá tempo de você explorar todas as salas, explorar todos os desafios. Mas se tiverem vontade, continuem trabalhando nesse jogo, que pode sair um projeto bem legal. Em 5º lugar, Ainda é Meia-Noite. Esse jogo foi bem legal de jogar, ele tem uma estética interessante, uma arte legal, um mistério na história, os puzzles são bem desafiadores e legais ao mesmo tempo, mas eles não são frustrantes, são puzzles que você consegue pensar, você consegue explorar e consegue ir resolvendo, mas senti que falhou um pouquinho em relação ao tema, que envolve apenas a história, e não deu para desenvolver muito a história do jogo durante a Game Jam. Mas continuem também trabalhando no jogo, que vai sair um projeto bem legal. Em 4º lugar, a gente tem At Time Cleaning Services. Esse jogo de limpeza me surpreendeu, na verdade, porque na teoria
ele é simples. Você tem 3 ferramentas e cada sujeira que você tem na sua casa, você usa uma ferramenta para limpar. Mas elas aparecem em lugares diferentes do mapa. Então você sempre precisa pensar qual caminho é o melhor caminho, o caminho mais otimizado para você conseguir limpar as coisas o mais rápido possível. E dá vontade de você ficar rejogando e tentando atingir a melhor nota no seu trabalho, a melhor limpeza. Então, adicionando mais obstáculos, mais mecânicas, eu acho que ficaria um jogo também bem completinho. Agora vamos entrar no nosso top 3. Isso aqui foi uma decisão bem difícil, mas vamos começar então pelo nosso terceiro lugar. Em terceiro lugar, nós temos The Pale Place. Eu gostei muito desse jogo. Essa ideia de você ter que colocar os personagens na posição correta da cena para contar a história é muito legal e daria facilmente um jogo completo com a implementação de mais alguns sistemas. A história do jogo é bem interessante, os personagens também são, e as artes são bem condizentes durante todo o jogo. Porém, o problema foi que eu não vi muito envolvimento com o tema, a não ser na história, que só é definida no final. Então ela falha um pouco nessa parte. Mas, parabéns pelo trabalho e continuem fazendo os jogos de vocês, que vai dar super certo. Em segundo lugar, a gente tem Timed Interview. Esse jogo é bem criativo na ideia, eu gostei muito desse conceito de você ter que entrevistar os robôs, fazer as perguntas e descobrir quem cometeu o crime através de coisas físicas na pessoa. Então você tem que descobrir qual é a roupa, se tem cabelo, se é homem, se é mulher. E poderia facilmente virar um jogo no estilo Papers, Please, com uma história por trás do porquê você está fazendo isso, e os robôs são modificados de propósito e adicionar umas mecânicas diferentes. Mas como tá, ele já tá excelente, tem uma variedade de robô, os suspeitos também são bem diferentes uns dos outros, com bastante característica, e mandou bem demais. Agora, em primeiro lugar, temos 1 Minute Until Boom. Esse jogo para mim captura exatamente o que é a sensação de estar contra o tempo, de não poder ficar parado, mas ao mesmo tempo você tem que pensar sobre as coisas, mas também tem que apertar botões, e ao mesmo tempo tem que desviar das explosões, e tem que desviar com uma nave e ficar pulando com um gato e decorar número e desativar outro alarme e pegar coisa. É um conjunto realmente muito legal. A arte é simples, mas também tem efeitos que complementam, como por exemplo quando você pega uma tesoura ela fica se mexendo. Também a música altera quando menos tempo você tem, o que é um toque assim excelente, e você sabe exatamente o que você tem que fazer nos minigames. Nenhum você fica, nossa, o que será que eu tenho que fazer? Isso é muito importante, porque você está contra o tempo, então você não tem tempo para parar e pensar, nossa, o que será que eu tenho que fazer nesse minigame? É tudo bem claro, isso é muito bom. E apesar do que eu falei durante o vídeo várias vezes, dos jogos abordarem o timer como um tema, nesse projeto o timer é um complemento do jogo. Você tem uma bomba tem um timer, ele complementa a ideia. Não é um timer só para você ter que completar a fase em um certo tempo. Ele condiz exatamente com o que está acontecendo com o jogo. Isso eu achei também muito legal. É uma mecânica simples do timer, mas realmente combina com o que você está fazendo. Então, parabéns aí para o desenvolvedor do 1 Minute Until Boom. Para todas as pessoas que ficaram no top 10, eu vou entrar em contato nos próximos dias para a gente conversar sobre as recompensas, que vão ser chaves de jogos e um valor em dinheiro para o top 1, top 2, top 3. Então, esse vai ser o final da nossa primeira Game Jam. E, de novo, eu quero parabenizar todo mundo que participou dessa Game Jam. Não é nada fácil fazer um jogo, ainda mais em 7 dias, com tempo limitado. E também vão ter muitas outras Game Jams com mais prêmios, mais coisas, mais organizado, mais categorias. E essa daqui foi só a primeira, na verdade era para ser teste, eu nem esperava tanta gente participar. Então, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham se divertido participando do jeito que foi divertido para mim ver vocês produzindo o jogo. Eu acompanhei de perto alguns que estavam postando ali na nossa comunidade do Discord. Se você quiser entrar lá, a gente está bem movimentado, tem coisas bem legais acontecendo por lá, então eu recomendo vocês entrarem. Agora nós voltaremos pro conteúdo normal do canal. Eu espero que vocês continuem fazendo jogos nesse 2024. Podem deixar aqui embaixo nos comentários umas ideias de vídeo aqui, porque eu tô meio perdido com o canal, não vou mentir. Mas eu vou dar o meu melhor esse ano para continuar ensinando vocês a fazer jogo e incentivar vocês nessa área, certo? Então, muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.